Olá, nesta videoaula estudaremos como é feita a nomenclatura dos hidrocarbonetos e o que são hidrocarbonetos aromáticos. Iremos também aprender como é feita a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados e a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados cíclicos, além de algumas curiosidades sobre hidrocarbonetos. Após isso, faremos atividade para fixar o conteúdo aprendido. Bons estudos. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre hidrocarboneto. Primeiro passo, antes de falar sobre hidrocarboneto, vamos falar sobre funções orgânicas. O que são funções orgânicas? Função orgânica nada mais é do que um conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes. Normalmente, as propriedades químicas semelhantes elas vão apresentar átomos ou grupo de átomos, para representar cada função. E aí a gente tem algumas funções. Quais são as funções que nós temos e que iremos ver no decorrer do nosso estudo? A gente tem os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas, os compostos sulfurados e funções mistas. A primeira coisa que a gente vai estudar são os hidrocarbonetos. Então, o que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos que apresentam exclusivamente carbono e hidrogênio, como o próprio nome já está dizendo. Os hidrocarbonetos, eles classificam-se, ou para a gente aqui, nós iremos estudar os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Alcanos, ou parafinas. Por que recebe esse nome parafinas? Na verdade, parafina não é relacionado à parafina da vela. Na verdade, para indicar que parafina nada mais é do que os alcanos são pouco afim. Ele não consegue fazer reações com qualquer composto. Então, tem dificuldade em fazer reações com compostos orgânicos e também inorgânicos. Por isso que fala de parafinas, pouca afinidade. E os alcanos, eles possuem somente ligações simples entre átomos de carbono. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2, ou seja, é o número de carbonos, e o nitrogênio será o dobro de carbono mais 2. Alguns exemplos aqui de alcanos. Eu tenho CH4, eu tenho CH3CH3, eu tenho o CH3CH2CH3 e tenho o CH3CH2CH3. Claro que eu coloquei aqui alguns exemplos. Lembrando que os 4 primeiros alcanos, que eu coloquei aqui para vocês, eles estão no estado gasoso. Então vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos alcanos. Lembrando que os alcanos, ele é que vai dar base para os demais compostos. Então, se você aprender os alcanos, não terá nenhuma dificuldade em fazer as demais nomenclaturas. Aqui é uma tabela para poder associar o número de carbonos, a alguns prefixos. Então eu tenho aqui alguns prefixos e tenho aqui também o número de carbonos. Por exemplo, um carbono eu vou usar o prefixo met. Para 2 carbonos eu irei usar o prefixo et. Para 3 prop, para 4 but, para 5 pent, e assim os demais exemplos aqui estão mostrando. Normalmente eles pedem que a gente utilize no máximo de cadeia aí, na cadeia principal, 10 carbonos. É o normal para a gente, é o que os vestibulares vêm cobrando. Apesar de ter colocado aí outros valores e quantidades de carbono. Também usaremos alguns infixos. O que é infixo? É a quantidade ou é a ligação que vai se apresentar entre os átomos de carbono. Então, quando eu tenho só ligações simples, eu vou usar o infixo AN. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu vou usar o infixo EN. Se eu tenho 2 duplas, eu vou usar o infixo DIEN. Se eu tenho uma tripla, eu vou usar IN. Se eu tenho 2 triplas, DIN. E aí, eu posso ter do mesmo composto uma dupla e uma tripla, EN, IN, como foi colocado aí na tabela. Vou te mostrar aqui como fazer a nomenclatura. Então, imagine, eu tenho aqui CH4, um carbono só. Qual é o prefixo para 1? MET. Só tem ligações simples esse composto, então eu vou usar o infixo AN. Como ele é um hidrocarboneto, e da hidrocarboneto a terminação é O. Então eu tenho aí o metano. O CH4 é o metano que no estado, na temperatura ambiente, melhor dizendo, ele é um gás.
E aí a gente pode conhecer isso, né, esses metanos, eles também são conhecidos como gás do lixo. Por que gás do lixo? Porque na decomposição da matéria orgânica que o lixo contém, quando tem pouco oxigênio, os micro-organismos consomem e fazem decomposição anaeróbica formando o gás metano. Então, na verdade, o gás do lixo nada mais é do que a decomposição por bactérias anaeróbicas, formando aí um gás altamente inflamável que é o metano. Lembrando que gás do lixo é uma maneira usual de se falar o nome desse gás. Além também de ser conhecido como gás do pântano. Por que gás do pântano? Como o pântano é uma região alagada, que tem pouco oxigênio dissolvido, vai se fazer de novo uma reação anaeróbica e vai formar de novo o gás metano. Ele também é conhecido como gás natural veicular, né? O GNV. O GNV ele é muito utilizado aí na indústria automobilística. Atualmente já existem muitos carros onde o gás metano é o maior, é o que tem a maior quantidade, né, do gás natural, porque na verdade seria etano e metano. No entanto, a maior parte dele é o metano. Perfeito? E o biogás. Atualmente se pensa muito em se trabalhar aí com o biogás. O biogás ele vai obter metano, dióxido de carbono e ácido sulfídrico, né, ou sulfeto, né, de ácido. Então isso é muito utilizado atualmente, né? Já existem algumas empresas que utilizam esse gás em zonas rurais, né, para substituição do botijão de gás, né, do gás de cozinha. Aqui eu tenho um composto orgânico que tem 2 carbonos, uma ligação simples. Então 2 carbonos eu uso o prefixo et, ligação simples eu uso o infixo an, e como é hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, uso a terminação O. E aí eu tenho o etano, que é o que eu falei para vocês, um dos gases que compõe o GNV, né, mas em uma pequena quantidade. Aqui temos um composto orgânico com 3 carbonos. 3 carbonos eu uso o prefixo prop, ligações simples, o infixo an, e é hidrocarboneto, terminação O. 4 carbonos, então eu tenho aí prefixo para 4 carbonos pela nossa tabela, seria but, só ligações simples entre os carbonos, o infixo an. Hidrocarboneto, terminação O. O propano e o butano, eles juntos, eles formam o gás que está, né, no botijão. O GLP, o gás liquefeito de petróleo, né? A gente tem lá o GNV, gás natural veicular, e tem o GLP, gás liquefeito de petróleo, né, que também aqui ele é inodoro, não tem cheiro, né? Porém, para a segurança das pessoas nas residências, quando eles vão engarrafar o botijão lá nas fábricas, né, na situação de engarrafamento, eles colocam a mercaptana para dar esse odor característico de vazamento, porque senão seria impossível que as pessoas soubessem que está tendo vazamento de gás, e aí o número de acidentes seria bem maior do que já temos hoje. Voltando a falar do metano, eu tenho que falar também que o metano ele também é conhecido como 20 vezes mais gás do efeito estufa do que o CO2. Normalmente o metano ele é mais prejudicial ao meio ambiente do que o CO2, uma vez que o ozônio consegue reagir bem melhor ou mais, né, pela quantidade que se tem do metano. Por isso também ele é conhecido como o gás do efeito estufa, né? Então é por isso que em alguns lixões as pessoas acabam tocando fogo muitas vezes no gás que é liberado do lixo, porque eles preferem enviar CO2 para o ambiente do que o gás metano, já que ele é 20 vezes mais prejudicial do que o CO2. Então, após falarmos dos alcanos, falaremos dos alcenos ou alquenos, olefinas. O que são alcenos? São compostos orgânicos, né, no caso hidrocarbonetos, que em sua composição tem uma dupla ligação entre os carbonos. Esse nome olefina é porque os alcenos são formadores de óleo ou têm alguma afinidade por óleo, tá?
Na nomenclatura dos alcenos, a fórmula geral dos alcenos, desculpem, a fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Então, quantidade de carbono, né? Vamos imaginar, eu tenho uma cadeia que tem 10 carbonos. Então, teria quantos hidrogênio? Teria o dobro de carbono. Então, se eu tenho 10 carbonos, a quantidade de hidrogênio seria 20. Então, isso é uma relação que a gente faz para poder identificar aí e ver como é que funciona a fórmula geral dos alcenos. Alguns exemplos de nomenclatura, né? Então, aqui eu tenho 2 carbonos, né? Eu tenho 2 carbonos na minha cadeia, então prefixo para 2, et. Só que agora eu tenho uma dupla ligação. Então, na dupla ligação, eu uso o infixo em. E como é o hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, terminação O. E aí eu tenho o eteno. Quando eu tenho 3 carbonos, eu posso ter aí prefixo para 3. Prefixo para 3, prop. Nesse caso, quando eu tenho duplas ligações ou triplas ligações, eu começo a ter a preocupação de fazer a numeração da cadeia. Então, normalmente, a numeração da cadeia é sempre feita da extremidade mais próxima, né, da dupla. Então, como esse lado aqui está mais próximo da dupla, aqui seria o carbono número 1, aqui o 2 e aqui o 3. Mas se a dupla também estivesse desse lado, aqui seria o 1, aqui seria o 2 e aqui seria o 3. Normalmente eu tenho que numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. Como nesse caso tanto faz se estivesse na esquerda ou na direita, ele também poderia ser chamado de propeno, sem a numeração. Perfeito? Já nesse caso aqui, eu tenho 4 carbonos. E aí eu preciso indicar uma numeração, porque ele poderia estar no número 1 ou no número 2. Então eu preciso indicar a numeração para esse caso aqui. Nesse primeiro caso não é obrigado eu indicar a numeração, mas nesse caso aqui sim, eu tenho que botar a numeração. Então como é que ficaria? Ficaria but, porque eu tenho 4 carbonos. No carbono de número 2, se vocês perceberem, aqui é o número 1, aqui é o número 2. Então no carbono número 2 eu tenho uma dupla ligação. E aí, como é o hidrocarboneto, terminação O. Então eu tenho o but 2N. Só para lembrar, o eteno também é conhecido usualmente como gás etileno, né, que é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Perfeito? Seguindo. Alcinos ou alquinos. Então, nesse caso, os alcinos são compostos que apresentam uma tripla ligação, né? Tem que ter uma tripla ligação entre os carbonos, tá? E aí eu tenho, então, um alcino. A fórmula do alcino é CnH2n-2. Exemplo, né? Então, aqui eu tenho uma cadeia com 2 carbonos, prefixo para 2, et. Como agora eu tenho uma tripla, o infixo é in, como é o hidrocarboneto, terminação O. Então, aí eu tenho o etino. O etino também é conhecido como gás acetileno, né? Usualmente a gente chama esse de gás acetileno, que é o gás que é utilizado em maçaricos para soldar e cortar chapas, né? Perfeito. No exemplo B, eu tenho uma cadeia com 3 carbonos. E aí eu tenho que, mais uma vez, lembrar que a partir de agora eu tenho que fazer a numeração, né, da cadeia, uma vez que a tripla está mais próxima dessa extremidade. Então, você sempre vai usar valores menores. Não poderia começar daqui para ser 1, 2 aqui. Então, eu tenho que começar da mais próxima, então, por isso, aqui é o 1. Então, eu teria aqui prop para 3 carbonos. No carbono de número 1, eu tenho uma tripla ligação, como é o hidrocarboneto, terminação O. E aí ficaria prop 1-ino. Nesse caso aqui, eu tenho uma cadeia com 4 carbonos, prefixo para 4, but. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Nesse caso aqui, deixa eu fazer uma correção. Nesse caso não é 2, né, porque se vocês observarem, o carbono 1, perfeito, é que está na tripla. Então deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Deixa eu tirar esse 2 e botar o 1, né, para poder consertar isso aqui. Então deixa eu botar o 2 aqui no lugar lá do 2. Eu vou colocar 1. Por que 1? Porque eu começo a numerar a partir da extremidade mais próxima da tripla. Então aqui é o número 1, tá? E não o número 2. Então, número 1, perfeito.
Então aqui eu posso salvar essa condição que estava de maneira distorcida e continuar a apresentação do slide. Perfeito? Então vamos lá. Voltando aqui para o que estava. Agora sim, bote 1 hino. Hidrocarbonetos cíclicos. Ora, são cadeias fechadas, só que somente com carbono e hidrogênio. Por isso são hidrocarbonetos, porém de cadeias fechadas. Então, normalmente, como eu falei para vocês, nas cadeias fechadas a gente vai usar sempre uma figura geométrica. Então, pode ser um quadrado, um triângulo, um pentágono, seria basicamente isso. Então, os ciclanos, que é o que eu coloquei primeiro para vocês aqui, são cadeias fechadas com ligações simples. Exemplo aqui para vocês. Pronto, aqui eu tenho um triângulo, mas se vocês perceberem, só tem ligações simples entre cada vértice. E aí eu tenho 3 carbonos, prefixo para 3 prop, só ligações simples an, terminação o, propano. Mas aí o propano seria nome de cadeia aberta. Eu preciso indicar que ele é uma cadeia fechada. E como é que eu indico isso? Usando a palavra ciclo. Então, nesse caso, eu vou dizer que ele é um ciclopropano. Ciclenos. Ora, nos ciclenos, ele vai ser cadeia fechada, somente carbono e hidrogênio. No entanto, terá uma dupla ligação entre os carbonos. Então, pronto. Aqui eu tenho uma figura geométrica. E aí, um detalhe que tem que ser interessante. Sempre a dupla ligação tem que ficar entre o 1 e o 2. Normalmente seria isso. Por quê? Para ter os menores valores. Então, nesse caso aí, eu teria ciclo, e aí but para indicar 4 carbonos. Como tem uma dupla, eu vou usar o infixo em e a terminação o, ciclobuteno. Aqui também eu tenho uma outra cadeia fechada. Então, como é que eu numeraria isso? Eu posso numerar conforme está aqui, da esquerda, né? No sentido horário, melhor dizendo. E essa maneira seria uma maneira incorreta, mas isso vocês vão perceber. Por quê? Porque eu tenho que ter os menores valores possíveis. Então, assim seria a maneira correta. Como eu falei para vocês, o 1 e o 2 sempre tem que ficar, a dupla tem que ficar sempre entre o 1 e o 2. Porém, quando eu fiz ao contrário, eu tinha valores maiores. Então, observe que agora, quando eu fiz dessa forma, eu sei que as duplas estão um no carbono 1 e 2 e o outro 3 e 4. Se vocês observarem o outro, os valores seriam maiores. Então, como eu sempre uso o primeiro valor, então seria o 1 e o 3 para esse de vermelho. Se fosse ao contrário, eu teria que usar o 1 e o 5 para o caso do branco, como está aqui do lado. Lembrando que sempre eu vou ter as menores somas possíveis. Então, imagine, qual seria a errada? Essa aqui tem 1 mais 5, que daria 6. Eu posso usar valor menor, que no caso é 1, tá? 1 aqui. Eu tenho aqui o 1. E aqui o 1. E aqui o 3. Valores menores. Já que aqui eu estava usando o 1 e o 5, que são valores maiores. Então, essa maneira seria a maneira incorreta. E a maneira vermelha seria a maneira correta. E como é que seria o nome? Ora, como eu tenho uma cadeia fechada, eu sei que é um ciclo, porém, eu tenho duas ligações. Então, eu tenho ciclo, hexa, aí mais uma vez, quero dizer também que não está da maneira correta, por quê? Porque eu tenho que indicar quantas vezes tem a dupla, né? Como eu tenho aqui 2 valores, eu preciso dizer quantas vezes tem a dupla. Então, como é que eu faço para corrigir isso? Pronto, eu vou vir aqui e digo, ora, ciclo, porque a cadeia é fechada, hex ou hexa, podia ser também sem o A, tá? Não há problema nenhum colocar o A ou não. Então, ciclo, hexa, porém eu tenho 2 vezes a dupla, então eu sou obrigado a colocar o prefixo di, né? E aí, sim, di para dizer o quê? Que tem a dupla 2 vezes. E onde é que está a dupla? No carbono 1 e no carbono 3. E aí, a terminação eno, né? Então eu tenho ciclo hexa di 13 eno. A mesma coisa aqui, eu tenho que também te colocar aqui o di aqui na frente dos números. Então, di, perfeito. E aí, sim, fazer a estruturação. Deixa eu só colocar aqui, tirar esse hífenzinho aqui. Ciclo hexa di 13 eno. Poderia também ser escrito assim, tá?
O hexa poderia ser com H ou somente com E. Não há problema nenhum quanto à questão da escrita assim também. Perfeito? Então, feita a correção, vamos em frente. Só um minuto. Pronto. Vamos lá. Hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos quando possuem um ou mais anéis benzenos. O que é um anel benzeno? O anel benzeno é quando eu tenho uma estruturação fechada que apresenta 6 carbonos, 6 hidrogênios e 3 duplas ligações alternadas. Aqui eu tenho um benzeno. Se vocês perceberem, esse benzeno ele aparece com as duplas ligações alternadas e os 6 carbonos. Os benzenos podem ser escritos dessa forma, ou ainda dessa forma, ou ainda dessa forma. Por que tem esse ciclo aqui? É para indicar que essas duplas estão em constante movimento. Ela está aqui, mas pode estar aqui, vai sempre circulando. E isso aqui a gente chama de ressonância. Então esse círculo, na verdade, é uma ressonância, é para indicar que que as duplas ligações do aromático estão sempre em movimento. Normalmente, o benzeno é um líquido incolor, inflamável e tóxico. A estrutura que ele apresenta é uma estrutura planar, né? E apresenta a ressonância, que é isso aqui que eu falei para vocês. Aí a planar é porque ela pode ser chapa, né? Chapada no quadro, como se fosse essa questão. Ela está no plano, no único plano. Isso aqui é planar, indica que ela está no único plano, tá? Exemplos de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles não seguem uma ordem específica como segue os alcanos, lá que diz prefixo e tal. Então os hidrocarbonetos, no caso dos aromáticos, eles têm uma particularidade, ele não segue essa condição. Então são nomes que vocês têm que ficar atentos para poder dar essa nomenclatura. Então aqui eu tenho naftaleno, aqui eu tenho antraceno, além do benzeno que eu não coloquei. Vamos falar um pouquinho sobre radicais. O que são radicais? Radicais é quando eu tenho um composto e esse composto perde um hidrogênio formando uma valência livre. Isso seria um radical. E eu posso ter vários radicais. Aqui estudaremos radicais alquilas ou alcoílas. Quando é que é isso? Quando ele perde um hidrogênio, né, formando somente uma valência livre. Na nomenclatura dos radicais, sempre os radicais terminarão em il ou ila. Então vai ser os prefixos que a gente já conhece, mas as terminações il ou ila. Então aqui eu vou te mostrar alguns radicais. Pronto. Esse primeiro aqui eu tenho metil. Por que é metil? Um carbono, met. Como tem uma valência livre, terminação il, então é o metil. 2 carbonos, et. Como tem uma valência livre, onde é esse azinho aqui é para indicar a valência livre. Então aqui eu tenho il, então é o etil. Eu tenho 2 compostos que têm 3 carbonos. Eu tenho propil, propil. Porém eu preciso indicar o que diferencia esses propil. Então, quando a valência livre vem na extremidade, né, quando ele está aqui na extremidade, a gente vai chamar isso de N-propil. Quando ele estiver no meio ou no carbono secundário, eu posso chamar de sec-propil, que é o secundário propil, ou isopropil, para indicar meio, um para um lado, um para o outro, e aqui é o meio, então por isso isopropil. Da mesma forma eu vou indicar o radical butil, então butil, valência livre na extremidade. Daqui, ó, valência livre na extremidade. Sec-butil, porque é no carbono secundário. Então, em vez de botar sec-butil, vou botar só S-butil. Em vez de botar normal-butil, vou botar só N-butil. Em vez de botar terc ou terce-butil, porque é no carbono terciário que está a valência livre, vou colocar só T-butil. E aqui, se tu perceberes, esse carbono pode vir para esse lado aqui e isso aqui ficar no meio. Por isso também isobutil. Mas só observe que só tem 4 carbonos, por isso but, tá? A mesma coisa vai acontecer para o pentil. Eu tenho o N-pentil, valência livre na extremidade. Eu tenho o isopentil, parecidíssimo com esse aqui, ó. Valência livre vai para lá, e aí fica todo mundo aqui no meio. Então eu tenho o iso, meio é iso. Eu tenho o S-pentil no carbono secundário. Eu tenho a valência livre, então S-pentil, também conhecido como S-amil, é um nome usual. E tenho o neopentil, né, que é bem parecido com o iso, né, mas tenham cuidado aí com o neopentil. Além do T-pentil ou terc-pentil, que seria o carbono terciário, né,
5 carbonos, onde a valência livre está no carbono terciário. Então eu tenho o T-pentil. Esses exemplos vão ficar, espero que vocês possam sempre observar, porque no início vai ser meio complicado, mas com o tempo vocês vão se adaptando e vão memorizando, infelizmente, esses radicais. Mas o certo é aprender, então vocês vão aprender pela quantidade. Quantidade de carbonos, mais a terminação "il", me dá o nome dos radicais. Eu também posso ter radicais que apresentam duplas ligações. Então, os alquilas são radicais com ligações simples. Os alquenilas são radicais que têm dupla ligação. Então, eu vou te colocar alguns que são bem explorados aí nos vestibulares. Eu tenho aqui o etenil, aqui ó, 2 carbonos, dupla entre os carbonos, então 2 carbonos et, dupla ligação em, como é radical, valência livre e terminação "il". Então esse é o etenil, ou vinil, nome usual vinil. A mesma coisa para o propenil, eu tenho aqui o propenil, então eu tenho aqui 3 carbonos, a valência livre dele aqui, então prop para 3, dupla ligação em, é um radical, terminação "il", propenil. Observe que o alil é bem parecido, só que o alil está ele está aqui numa situação onde a valência livre não está no carbono que tem a dupla. Então a valência livre agora, o que muda do alil para o propenil é que o alil não está a valência livre na dupla, tá? E aí eu tenho o isopropenil, né, que na verdade seria a valência livre no carbono do meio, onde se encontra a dupla. Então, iso para meio, prop para 3, dupla ligação em, terminação "il", propenil. Eu tenho também os radicais alquinilas, né, que seria perda de hidrogênio no carbono, numa cadeia carbônica que apresenta uma tripla ligação. Então, eu uso o mesmo procedimento. Eu tenho o etinil, o propinil e o propargil, tá? Mas isso vocês vão poder observar e tentar resolver no decorrer dos nossos exercícios. Radicais cíclicos. Também temos radicais cíclicos, né? O que são radicais cíclicos? São cadeias fechadas que vão perder o hidrogênio e vai ter uma valência livre. Então eu tenho aqui o ciclopropil, ele era aqui, como eu falei, que perde o hidrogênio, ele era CH2, perdeu um hidrogênio, aí ficou uma valência livre. E aí, como é uma cadeia fechada ciclo, só tem ligações simples. Nesse caso aqui é um radical, terminação "il", então eu tenho prop e terminação "il", então propil. Aqui eu tenho o ciclobutil e o ciclopentil. Agora eu tenho o radical benzil, que ele é um pouquinho diferente, então tenham cuidado, porque no benzil eu tenho o aromático, um carbono com 2 hidrogênios e a valência livre. Então tenham cuidado, tá? Para poder identificar o benzil. E aí eu tenho alguns radicais arilas, né, onde eu tenho a perda de hidrogênio nos compostos aromáticos. Então eu tenho o fenil, o alfa-naftil, o beta-naftil, eu tenho o ortotoluil, o metatoluil e o paratoluil. O que muda em cada um desses é o posicionamento, né? Esse aqui, a valência livre está no carbono 2, esse aqui a valência livre está no carbono 3, esse aqui a valência livre está no carbono 4. É isso que muda em cada um deles. Agora veremos as cadeias carbônicas, onde eu tenho os compostos ramificados, tá? Então, o que eu tenho que fazer para identificar uma cadeia carbônica onde os compostos são ramificados? Primeiro, determinar a cadeia principal. E o que é a cadeia principal? É aquela em que é a maior sequência de carbonos. Depois, eu devo conter as insaturações, eu devo saber onde é que estão as insaturações para numerar a extremidade mais próxima da insaturação. Depois, eu devo ver, né, qual é a mais ramificada, qual é a possibilidade de ser mais ramificada. Então, aquela que for mais ramificada é a que eu vou ter como cadeia principal. Segundo passo para fazer a nomenclatura de ramificados: reconhecer os grupos substituintes. Saber que grupo pertence, né? Mas isso, como a gente está trabalhando só com alcano, só com hidrocarbonetos, então a gente vai ter só cadeias que tenham carbono e hidrogênio. E aí, numerar a cadeia principal. E como é que eu numero? A mais próxima das insaturações ou dos radicais. Os radicais devem ser colocados em ordem alfabética. E quando os radicais se repetirem, eu vou usar os prefixos di, tri, tetra, penta, tá?
E esses radicais não necessitam estar em ordem alfabética. Primeiro exemplo para a gente aqui, ó. Se vocês perceberem, eu tenho uma cadeia carbônica, eu tenho duas possibilidades de dar 8. Poderia dar 8 da forma que eu coloquei aqui, perfeito? Poderia dar 8 dessa forma, ou dar 8 dessa forma, né? Fazendo esse Lzinho aqui, poderia também. Porém, quando eu for numerar, eu vou numerar sempre a partir da extremidade mais próxima do radical. Então, quem está mais próximo do radical? Essa extremidade, porque essa aqui estaria bem afastada. Então, por isso a numeração começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. E aí, o que eu tenho que fazer? Vou pegar a posição que está o radical. Esse número 2 que aparece aqui é para indicar o posicionamento do radical. Que radical é esse que ficou fora? Então, quem ficou fora da cadeia é meu radical. Esse radical tem quantos carbonos? Um só. Então, qual é o prefixo para 1? Met. Terminação il, metil. Pronto, então eu tenho 2 metil. E a cadeia principal tem quantos carbonos? 8. Prefixo para 8, oct. Só ligações simples, an. Terminação o. Então, eu tenho aí o hidrocarboneto. Por isso, 2 metil, octano. Nesse caso aqui, essa forma aqui, eu vou pegar as extremidades e vou contar as possibilidades que eu tenho. Então, eu posso ter assim, poderia ter assim. Então, essa forma foi que eu achei que tem mais carbonos, né? Ah, Márcio, eu achei de outra forma. Não importa, se tiver 5 carbonos e os radicais estiverem mais próximos, não há problema nenhum. Então, aqui, por que eu numerei da esquerda para a direita agora? Porque a extremidade mais próxima do primeiro radical está aqui, ó. Se eu numerasse daqui, aqui ficaria no 3. Numerando daqui, ele está no 2. Então, eu tenho que numerar pela extremidade mais próxima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vou indicar as posições que estão os radicais. Então, os radicais estão no carbono de número 2 e no carbono de número 4. Então, eu teria 2, 4. Como eu tenho um radical 2 vezes, vou usar o prefixo di para indicar 2. Então, ficaria 2, 4, posição 2, radical. Posição 4, radical. Então, 2, 4, di, porque tem 2 radicais. Metil, porque é só um carbono, então prefixo para 1 met é radical, terminação il, então metil. Na cadeia principal tem 6 carbonos, prefixo para 6, ex, só ligações simples, an, terminação o, hexano. Então eu tenho 2, 4 de metil hexano. Nesse outro caso aqui, eu teria a seguinte configuração. Eu teria aqui a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essa situação seria que tem mais. Porque eu poderia ter usado essa aqui, né, que daria 8, né, daria também 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porém eu teria só um radical. Mas eles pedem que eu tenha o maior número de radicais possíveis, então por isso eu não fiz dessa forma aqui, né, fazendo esse L aqui, porque eu teria somente um radical, e ele pede que eu tenha o maior número de radicais possíveis, então por isso eu consegui fazer nessa direção aqui, os 7, tá? Então eu teria metil, e 2 carbonos eu tenho o et, então é o etil. Então eu tenho aqui os radicais metil e o radical etil. Pela ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil. Como o prefixo di não entra para a ordem alfabética, esse aqui é o metil. Então como é que ficaria essa nomenclatura? Ficaria 3 etil, porque eu tenho que colocar primeiro em ordem alfabética, então 3 etil. Eu tenho o radical metil no carbono 2, 2, então 2, 2. Eu tenho 2 vezes radical metil no mesmo carbono, então 2, 2. Dimetil. 7 carbonos, prefixo ept, só ligações simples an, como hidrocarboneto, terminação o. Então eu tenho 3 etil, 2, 2 dimetil, heptano. Aqui ainda tem o seguinte, eu tenho aqui, aqui eu poderia ter 1, 2, 3, 4, 5. Porém, eu tenho uma tripla ligação aqui. Então, apesar de eu saber quem era esse radical aqui, mas eu uso sempre aonde está a tripla. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 aqui. No carbono 3 eu tenho 2 carbonos aqui como radical. Então aqui é o etil e aqui é o metil. Então eu tenho no carbono 3 o etil e no carbono 4 eu tenho o metil 2 vezes. Então seria 3 etil, 4, 4 dimetil, pente, porque eu tenho 5. No carbono de número 1 eu tenho a tripla, então 1 in, né? 1 in. No carbono 1 tem a tripla, como hidrocarboneto, terminação O. Então ficaria 3 etil, 4, 4 dimetil, pente, 1 in. Espero que vocês tenham entendido essa aula sobre esses compostos.